Sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre como comparar números em Assembly. A ideia por trás do vídeo de hoje é tentar responder a pergunta se o número A é maior do que o número B. Esses números podem estar em qualquer posição do nosso microcontrolador, podem estar em registros, em posições de memória. Como a gente vai acessá-los não é foco desse vídeo. O que eu quero responder aqui é somente quais são as técnicas que a gente vai usar para ver qual número é maior que o outro. Se eu pegar essa expressão e passar o b para o outro lado, então eu vou ter uma expressão mais simples assim, de operar, que é eu realizo a subtração de a menos b e verifico se esse valor é maior do que zero. Porque não há no nosso microcontrolador uma instrução que faça comparação de números, que pegue dois números e veja se um é maior do que o outro e realize um salto. A gente precisa usar as flags tradicionais de operação para realizar essas decisões. Então eu vou calcular a menos b e vou verificar se esse valor é positivo ou se ele é negativo. Então se for positivo, a é maior. Se for negativo, é porque b é maior. Se for zero, então os dois são iguais. Quando eu opero uma operação como essa, quando eu realizo uma operação como essa, uma subtração, a gente já viu em algum slide anterior que a operação sub ela realiza a subtração do destino menos a fonte e salva no registrador ou no operando de destino. Dessa forma, o valor do destino, DST, é modificado. Além disso, as flags de operação, como carry, overflow, número negativo e zero, também são modificadas. Isso pode ser um fator indesejável, tá? Às vezes eu não quero modificar o destino porque eu não quero mudar, eu só quero fazer uma comparação, saber se os números são maiores sem modificar os valores desses mesmos operandos. Uma outra operação para resolver esse problema tem uma operação que resolve esse problema é a operação compare. A operação compare é a operação que a gente vai efetivamente utilizar. Ela realiza a subtração, mas o destino, o resultado dessa operação aqui, ele é descartado. Então, ao realizar a subtração do destino menos a fonte e o resultado é descartado, as flags são modificadas. E é isso que a gente vai tentar observar quando a gente realiza a subtração. Eu tenho as flags de carry, overflow, número negativo e zero. Para operações com sinal, se eu entender que A e B são números com sinal, ou seja, eles podem assumir valores negativos, eu vou olhar para a flag de número negativo, certo? Se A menos B for um número negativo, muito provavelmente não, certeza que B é maior. Se isso aqui for um número positivo, se for positivo, é porque A é maior do que B. Se for negativo, então B é maior do que A. E se for zero, os dois são iguais. Vamos ver com alguns exemplos práticos. Suponha que A é igual a 7 e B é igual a 3. 7 em binário é 0111, 3 é 0011. Essa operação de subtração, ela não existe no nosso microcontrolador. Nosso microcontrolador só sabe realizar somas. Então, internamente, ele pega um número negativo, não um número negativo, mas o operador da subtração com sinal negativo e transforma na sua versão complementa 2, ou seja, ele inverte todos os bits e soma 1. Então, menos 3 vira 1101. Agora sim eu tenho uma soma. Essa soma, quando a gente opera ela, eu vou ter aqui, 1 mais 1 é 2, vai 1. 1 mais 1 é 2, vai 1. 1 mais 1 é 3, vai 1. 1 mais 1 vai 2 e vai 1. Então eu tive um carry final. O número resultante é um número positivo. Obviamente, 7 menos 3 dá 4. Se esse número é positivo é porque A é maior que B, lembrando aqui da nossa regrinha. E de fato, A é maior que B. Então, pelo visto, está funcionando. Um outro exemplo, para ficar bem claro, pego menos 7 e comparo com menos 3. Realizo a subtração, transformo em complemento a 2. Então, o número menos 3, quando eu transformo em complemento a 2, vira mais 3, né? Claro. E aí, ao realizar essa soma, eu tenho 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 0 é 1. Ou seja, um número negativo. Que número é esse? Esse é o número, quando eu inverto todos os números, né? Quando eu inverto aqui 0011, somo 1, vai dar o número 4, certo? Desculpa, o número menos 4, já que esse aqui é um número negativo. Então, olha só, claro, era o resultado esperado.
e o resultado dando negativo, então eu tenho que B é maior. E de fato, menos 3 é maior do que menos 7. Mas agora veja um último exemplo onde esse sistema não vai funcionar. A é menos 7 e B é 3. Tá? Não mudei muita coisa, só alterei o sinal de 3, do B. Novamente, peguei as operações de menos 7, subtraio de 3, passo para complemento a 2 e realizo a operação. 1 mais 1 é 0, vai 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então eu tive um último carry aqui. Eu não me interesso no carry, tá? Eu só me interesso no sinal de negativo. E olha só, o sinal deu positivo. Este resultado, que deveria ser menos 10, não pode ser representado com apenas 4 bits. Eu extrapolei a minha representação máxima, já que apenas 4 bits eu consigo representar de menos 8 até 7. Menos 10 não está aqui dentro. E aí esse número, como deu um overflow, né, somando dois números negativos, o resultado deu positivo, isso é sinal de um overflow. E aí, olha, o resultado aqui deu o número 6, o que não é verdade, está errado, né? Além do mais, o resultado deu positivo, o que me indicaria que A é maior do que B, e não é, B é maior. Então tem alguma coisa aqui que a gente tem que fazer, alguma coisa aqui que a gente tem que melhorar. Nesse caso, o overflow aconteceu. Quando o overflow acontece, a gente tem que interpretar o sinal de maneira contrária. E aí a gente vai usar então as duas flags, número negativo e overflow. Acompanhe comigo. Então o que a gente viu até agora? Se eu quero comparar números com sinal, né, eu vou me perguntar se A é maior do que B. Para isso eu vou realizar a operação A menos B. Se o resultado dessa operação der negativo, então B é maior do que A. Apenas se não der overflow. Então se n igual a 1 e v igual a 0. De forma complementar, se o n é igual a 0, ou seja, se o resultado é positivo, então A é maior. Certo? Agora, isso não é tudo, né? No caso que dá overflow, quando v é igual a 1, eu tenho a seguinte situação. Se v é igual a 1, o sinal do resultado tem que ser interpretado de maneira contrária. Então, se v é igual a 1, b só vai ser maior do que a se o resultado for positivo. E de forma complementar, então se v é igual a 1, o a só vai ser maior que b se o resultado der negativo. Então perceba que esses dois valores aqui são justamente o inverso desses dois. Essas duas expressões, elas são expressões que podem ser simplificadas, olha só. Perceba que n e v assumem valores inversos, né? 1 e 0, 0 e 1. Essa pode ser uma operação substituída por uma XOR. E aqui eu tenho valores iguais, 0, 0 e 1 e 1. Então ela pode ser substituída por uma XNOR. Então, de maneira simplificada, nós vamos dizer que se n XOR v, se isso acontecer, então A é menor do que B. Se n XNOR v, então A é maior ou igual a B. O zero, tá, gente? O zero é considerado como um número positivo, então ele é colocado junto do maior ou igual, do maior, né? Então fica maior ou igual. Então vamos usar essa regra aqui. Essa regra tem uma instrução que já faz essa verificação para a gente. É um salto condicional que tem essas duas expressões como condição de salto. Essas expressões são JL e JGE, de jump if less e jump if greater or equal, né, das expressões que a gente acabou de ver. Essas expressões só devem ser usadas para números com sinal, e não devem ser usadas se a gente estiver interpretando os números para números sem sinal. Vamos ver um exemplo? Imagine que eu inicializo R4 e R5 no valor 34 e menos 6. São dois números com sinal. R4 é maior, R5 é menor. Aqui, na instrução de baixo, eu estou usando a operação compare. Então vou comparar se R5 é maior do que R4. R5 é o meu destino, então a operação que vai ser operada, a operação que vai ser executada é R5 menos R4. Nesse caso, a gente deve tomar R5 como nossa referência de comparação, por isso que eu marquei ela aqui. Sempre operando da direita deve ser a nossa referência de comparação. E o salto só vai acontecer se R5 for maior, de fato, maior ou igual. Se não for maior, a gente vai para essa próxima linha aqui.
Então vamos ver o que acontece. No caso, R5 é menor, porque ele foi inicializado com menos 6. Então eu vou executar essa instrução. Esse salto vai verificar que R5 é menor, então ele não vai realizar o salto. Então ele vai executar o jump, mas não vai vir para a última instrução, ele vai vir logo para a instrução de baixo. Então ele vai executar esta parte do código aqui. Um equivalente pode ser feito também se a gente quiser saber se o número é menor. Então, se R5 for menor, eu posso realizar o salto quando R5 for menor. E se R5 não for menor, se ele for maior ou igual, eu continuo a execução logo abaixo. Como R5 de fato é menor, eu não vou executar esse trecho de código aqui. Eu vou pular direto, o jump vai fazer com que eu pule direto para esta parte aqui. Vamos ver agora como é que fica para números sem sinal. Então, para números sem sinal, o número negativo não interessa, overflow também não interessa. Eu vou olhar apenas para o carry. Vamos ver com exemplos. Suponha que A igual a 9 e B igual a 7. Então, em representação de números sem sinal, os meus números vão em 4 bits de 0 até 15. Então, 15 é a minha representação máxima. Então, A igual a 9, B igual a 7, eu tenho essas duas representações aqui, transformando o 7 em número negativo, eu inverto todos os bits, então vai dar 1, 0, 0, 0, mais 1, 1, 0, 0, 1. Curioso, a representação do menos 7 é exatamente igual ao 9. Quando eu realizo essa soma, eu tenho 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2 de novo, então vai 1 para o carry. Carry foi igual a 1. Se carry foi igual a 1, então A é maior. E vamos pegar um outro caso, né, para deixar mais claro. A igual a 9 e B igual a 15. Então, A igual a 9 menos 1, 1, 1, 1, que é 15. Quando eu transformo isso para o seu complemento a 2, então vai dar 0 mais 1, que é 1. Quando eu realizo essa soma, 1 mais 1 vai dar 2, 1 mais 0 dá 1. Não deu carry. O carry foi igual a 0. Então, com carry igual a 1, significa que A é maior do que B. Quando carry é igual a 0, significa então que A é menor do que B. Vamos ver um último exemplo para ver como que o 0 se encaixa nessa equação. Imagine dois números iguais, 5 e 5. O 5 é representado como 0, 1, 0, 1. O menos 5 pode ser transformado em complemento a 2 e vira 1, 0, 1, 1. Realizando essa soma, eu tenho então 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2. E aí eu tenho o carry. O resultado deu 0, como era de se esperar, e o carry deu 1. Olha só, muito interessante. O carry, o resultado 0, ele acontece na mesma classe do A maior que B. Então, podemos dizer que A é maior ou igual a B. Nesse caso, a gente sabe que A é igual a B. Então, a gente vai interpretar sempre o maior como um maior ou igual. Resumindo, se a gente quer comparar A maior do que B com números sem sinal, unsigned, a gente tem que operar A menos B. Se o carry for 0, então A é menor que B. Se o carry for 1, então A é maior do que B. As operações do microcontrolador que realizam essa verificação é o JLO e o JHS, Jump if lower, Jump if higher or same. Essas duas instruções são exatamente iguais às instruções que a gente já viu de Jump if not carry e Jump if carry. Mas eu não quero que vocês usem essas expressões, esses saltos, quando a gente quer comparar números, porque se eu estou comparando a magnitude de números, eu quero realizar o salto se um for menor ou se outro for maior, né? Então não usem essas duas se você quer comparar números. Usem elas se o seu interesse é observar o carry de fato, como por exemplo numa rotação, num teste de bit, etc. Mas se você quer comparar números, use JLO e JHS. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro? Imagina que o R4 foi inicializado com 15 e R5 com 70. Quando eu comparo os dois, eu vou usar R5 como minha referência de comparação e eu vou realizar um salto se R5 for maior. Então, como R5 é a minha referência, eu realizo Jump if higher or same, pensando em R5. Se for maior, o salto me leva para cá. Se for menor, eu continuo aqui embaixo. Como R5 é de fato maior, este caminho aqui não vai ser realizado. Eu vou realizar o salto, então, e vou continuar o código a partir daqui. De maneira complementar, eu posso realizar o salto se o número for menor. Então, eu vou realizar a comparação pensando em R5 e vou realizar o salto Jump if lower se R5 for menor.
Como nesse caso R5 não é menor, R5 é de fato maior, esse salto não vai ocorrer e eu vou executar este trecho de código aqui. Para finalizar, o caso da igualdade, quando eu realizo a subtração, a gente vai observar a flag de 0. Né? Se eu quero saber se os dois números são iguais, eu vou observar a flag Z. A flag Z tem dois saltos que a gente já viu, que é o jump if zero e o jump if not zero. Eles podem ser traduzidos para expressões JEQ e JNE, de jump if equal e jump if not equal. Usem essas instruções quando você quer comparar magnitude de números e saber se um número é de fato igual ou não. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu quero diferenciar se o número é igual, maior ou menor. Então eu vou comparar dois números, tendo R5 como a minha referência. Vou saltar para iguais se R5 for igual a R4. E aí eu vou executar esse trecho de código. Se isso não acontecer, eu vou executar a próxima instrução. Perceba que o trecho de código ele termina num salto incondicional, que faz com que esse código aqui ele seja redirecionado para o final, para eu não executar os dois intermediários. Se os dois números não forem iguais, eu vou testar novamente se o número for maior. Jump if higher or same. Como eu já testei anteriormente a igualdade, aqui eu sei que eu estou testando se R5 é exclusivamente maior. E se isso for o caso, eu vou executar esse último código aqui. Se isso não acontecer, eu executo se R5 for menor. E aí eu vou executar esse trecho de código aqui. Perceba que todos os blocos de código eles terminam com jump incondicional continue, exceto o último. Por uma razão óbvia, né? A label que continua imediatamente depois é a própria label continue. Então eu não preciso de um jump continue se a próxima linha de código, se a próxima instrução é a linha com label continue. E é isso, gente. Vamos agora para a próxima aula e depois nos encontramos para uma aula síncrona. Obrigado pela atenção.